Eu já trabalhava na época dos 12 anos de idade, por essa questão financeira mesmo. Já cheguei a vender brigadeiro aqui na Avenida Paulista, já vendi flor no farol da Avenida Corifeu, ali no Butantã, pertinho da USP lá do Butantã. E eu também ajudava o meu pai é cabeleireiro, ajudava meu pai varrendo o salão dele. Varrendo, servindo café, fazendo esse tipo de trabalho para ajudar também. Meu terceiro ano do ensino médio eu trabalhava no laboratório, fazia cursinho, porque eu já tinha conseguido bolsa. E ajudava seus pais também, né? O trabalhar é pra ajudar, isso aí. E ainda o ensino médio. Então, assim, uma rotina de acordar 4 da manhã e dormir 11 da noite. Muito difícil mesmo. Creio que, nossa, Deus me deu forças pra tá na batalha. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico, formado aqui pela Universidade de São Paulo. Sou fundador e CEO de uma empresa na área de educação, focada em fomentar inovação e empreendedorismo no contexto da saúde, chamada HackMed. E hoje faço uma especialização, doutorado na área de educação. Então o objetivo desse podcast é falar um pouquinho sobre carreira na área da saúde, carreira médica, e eu sempre tento trazer convidados que possam agregar a quem me acompanha aqui no canal. Pessoas que já, às vezes, apesar da idade de serem jovens, já alcançaram alguns resultados interessantes dentro das suas trajetórias e que com certeza podem passar aí alguns ensinamentos valiosos para você que está assistindo. O convidado de hoje então vai trazer um pouquinho da sua história, ainda estudante de medicina. E antes de apresentar ele para vocês, eu queria só agradecer os apoiadores, patrocinadores aqui do nosso podcast. A editora Manoli, que ofereceu esse espaço aqui pra gente. Se você é da área da saúde, provavelmente você já ouviu falar da Manoli, uma das editoras aí principais do nosso setor, aqui na Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, responsável por grande parte das publicações que a gente tem. E também a Unicred, uma cooperativa financeira que tem por objetivo ajudar médicos e profissionais do setor de saúde a melhor gerir os seus patrimônios e, principalmente para quem está começando, oferece algumas oportunidades bem interessantes para quem está querendo abrir o seu próprio consultório, enfim, fazer uma melhor gestão das suas finanças. Bom, indo direto ao ponto aqui, queria apresentar então para vocês o Gabriel Ronati, ele é estudante de medicina aqui na Escola Paulista de Medicina, EPM, né, também Unifesp, conhecida aqui da cidade de São Paulo, e está indo muito em breve para um intercâmbio na Harvard Medical School e vai poder contar um pouquinho para a gente toda essa sua jornada. Também é membro da rede de líderes da Fundação Estudar. E hoje a gente vai bater um papinho sobre toda a carreira dele, um papo sobre toda a carreira e também todas as conquistas que ele já teve apesar da idade. Gabriel, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de onde você é, quantos anos você tem e se apresente para o pessoal que está escutando a gente aqui hoje. Cara, quando nós entramos assim na faculdade, desde que surgiu o HackMed, existia um certo... Cara, o HackMed é super interessante, vai conhecer o Cauê. E aí foi muito legal que nós acabamos nos conhecendo na Unifesp mesmo, numa palestra sua. E hoje estar aqui é uma oportunidade bastante agradável e agradeço pelo convite. Contar um pouquinho da minha trajetória, basicamente da onde eu vim. Hoje você está com quantos anos? Eu tô com 24. 24. E você está no quinto ano de medicina. Quinto ano de medicina. Boa. No quinto ano. Agora trancado por conta do intercâmbio, né? Vou esse ano para Harvard. E você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Eu nasci ali em Carapicuíba, pertinho ali de Osasco, e cresci minha vida ali em Cotia. Uhum. Contudo, sempre tive uma relação muito íntima com São Paulo, porque meu ensino médio foi aqui em São Paulo, na ETEC Guaraci Silveira, e desde então sempre estive por perto, trabalhei em São Paulo, entrei na universidade aqui em São Paulo, então sempre me considero mais paulista mesmo. Uhum. E nessa questão de trajetória, bom, eu costumo contar minha trajetória de vida mesmo a partir de uma perspectiva acadêmica e profissional, porque eu acabei me inserindo no ambiente médico muito cedo. Aos 12 anos de idade, foi quando eu escolhi que faria medicina, né? Foi através de uma professora do ensino fundamental, que basicamente ela me incentivou a ler um livro que era a autobiografia do Ben Carson, que futuramente se tornaria, né, aquele filme Mãos Talentosas, que o Ben Carson é um neurocirurgião, talvez um dos mais respeitados aí do mundo por separar, ser o primeiro homem a separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. E
E através dessa autobiografia eu me reconheci na história dele. Porque eu vim de uma família muito humilde, fui o primeiro da minha família a prestar os vestibulares, a alcançar essa oportunidade de fazer uma universidade. E o Ben Carson, ele tem uma história muito parecida. Ele foi alfabetizado pela mãe dele, eu também fui alfabetizado pela minha mãe. Minha mãe me alfabetizou, meus pais estimularam muito o ensino, né, em casa, apesar deles terem abandonado o ensino no ensino fundamental. Eles retomariam o estudo a partir do momento em que eu também passei a focar no vestibular, passaram a retomar também o estudo e tem alcançado aí algumas conquistas também a nossa família por conta do estudo. A partir de então, quando eu escolhi que faria medicina, compartilhei esse desejo para o meu pai. Eu me lembro do meu pai muito apreensivo, porque a primeira preocupação dele foi, não vamos conseguir pagar um curso de medicina para você. Muito caro, né? Muito caro, não tem como. E mais outra preocupação, e o cursinho, como é que seria? E no meio dessa preocupação, ele falou, bom, então você quer se inspirar no Ben Carson, seja como ele. Ele começou super cedo a se dedicar para a medicina. Então se dedique também. Aí eu fiz os meus primeiros vestibulares a partir dos 12 anos de idade e fui fazendo durante 7 anos até passar com 19 na Escola Paulista. Então eu comecei cedo, né? Essa questão... Bem cedo, 12 anos, cara, que essa isso? que fui talvez o treineiro mais jovem da FUVEST, né? Então comecei muito cedo, mas por esse incentivo do meu pai e por uma certa preocupação. Quando você vê o seu pai preocupado, né, não tem como falar, não vou fazer. Daí você fala, pô, o negócio é sério, vou fazer. Então corri atrás e isso creio que possibilitou assim, começar essa maratona do vestibular, né, que todos nós fazemos anualmente quando estamos na tenra idade do vestibulando, começar muito jovem. Isso, sem dúvida, foi fundamental para mim. E aí, nesse universo, né, eu costumo dizer que surgiram, nesse universo da minha vida antes da faculdade, eu costumo dizer que surgiram landmarks, que são os landmarks da neurocirurgia, né? Os landmarks é basicamente um encéfalo, de um para o outro, ele tem sulcos e giros, né, formatos muito diferentes. E devido a esses formatos serem muito diferentes, quando nós vamos fazer uma neurocirurgia, nós não abrimos uma calota e observa o cérebro todo. Nós abrimos um pedaço muito pequeno, um quadradinho. E nesse quadradinho, nós buscamos os landmarks, ou seja, os pontos de referência. Então, aonde é a fissura silviana, por exemplo? Eu sei que eu estou aqui próximo à fissura silviana por N motivos que provam que a fissura silviana é sempre assim. Então, eu costumo dizer que na minha trajetória antes da universidade, houve alguns landmarks que eu falava, cara, muitas oportunidades, muitas dificuldades, mas ali está o ponto de referência, eu preciso chegar na medicina. Então, eu costumo dizer que surgiram esses landmarks, e eles foram extremamente importantes para mim. E um deles, além da leitura da autobiografia do Ben Carson, foi aos 14 anos de idade, quando eu estava no ensino médio. Eu já trabalhava na época dos 12 anos de idade, por essa questão financeira mesmo. Eu já cheguei a vender brigadeiro aqui na Avenida Paulista, já vendi flor no farol da Avenida Corifeu, ali no Butantã, pertinho da USP lá do Butantã. E eu também ajudava o meu pai cabeleireiro, ajudava o meu pai varrendo o salão dele. Varrendo, servindo café, fazendo esse tipo de trabalho para ajudar também. E sempre após o ensino médio. E eu tive a oportunidade de, durante essas ajudas aos 14 anos de idade, logo após o ensino médio, ia para o Butantã, conhecer uma professora da Faculdade de Medicina da USP, a Meire Cleide Sogaia. E a Meire, ela me conheceu, viu ali aquele desejo por fazer medicina, enxergou ali em mim esse afã, né, da medicina, porque nessa época eu estava apaixonado por medicina, e um dos motivos pelo qual eu estava apaixonado foi porque o meu professor de geografia do ensino médio, o Almir, me deu um livro chamado As 10 Maiores Descobertas da Medicina. Então, assim, estava pipocando na minha mente quem descobriu a bacteriologia, quem é o pai da anatomia. Então, Andrés Vesalius, Robert Koch, Louis Pasteur. Estava, assim, na ponta da língua. Então, conversei muito sobre isso com a Meire. E a Meire falou, você não quer conhecer meu laboratório? Tem um laboratório de biologia molecular. Pesquisa na internet, vê o que você acha e vem até mim para nós conversarmos. Você já sabia que ela era médica quando você chegou a entrar em contato com ela? Aí, ou foi meio coincidência? Olha só que legal, né? O meu pai, ele sempre dizia, não importa de onde vem a informação, mas o que você faz dela.
Então, assim, meu pai ficava atento com os clientes que entravam e falava, conversa um pouco com ele, bate um papo, cria uma conexão. Inclusive, até hoje carrego isso comigo, né? Essa questão de conexões genuínas. Eu acho que é o que nos movimenta muito e o que gera muitas oportunidades. E, sem dúvida, traz de alguma forma felicidade, né? Essas trocas. E meu pai estimulou essa troca, falou, essa professora é da USP, conversa com ela, quando ele foi cortar o cabelo dela. Entendi. Então, eu não sabia quem era, ele também não sabia que era professora especificamente do Laboratório de Biologia Molecular, mas sabia que era envolvida com a USP por conta do meu pai. E aí comecei a conversar com ela por esse estímulo do meu pai, né? E também eu gostava muito de conversar com os clientes, né? Sempre batendo papo. Até hoje, quando estou por perto, converso bastante. Bom, pelo menos seu pai então já deu um direcionamento. Deu. Chegou a falar com ela, te fez o convite de já conhecer o laboratório? De conhecer o laboratório. Entrei no laboratório fazendo alguns trabalhos bem manuais, porque eu fui conhecer... mas é sempre assim no começo. Exato. Então, pipetar, fazer algum serviço ali de limpeza de material. Vem aqui, mais ou menos, e sente o que você acha, né, Gabriel? Foi mais ou menos assim o que ela proporcionou. Só que, assim, para mim foi um dos maiores landmarks da vida em rumo à medicina, porque dentro desse laboratório eu tive a oportunidade de trabalhar, auxiliar, né, como um auxiliar de laboratório, em 6 projetos de doutorado diferentes. E aí, em determinado momento, aí eu já estava há 2 anos nesse laboratório. No 3º ano nesse laboratório, no Núcleo de Terapia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina da USP, eu tive a oportunidade de uma pequena mudança assim, de coordenador, né? Porque tinha um coordenador e um orientador, né? O co-orientador, na verdade. Uma pequena mudança ali de co-orientador, porque o Charles, que era um amigo meu, o Carlos Diocesano, estava indo para outro instituto e eu ficaria lá. Então, ali naquele meio tempo, comecei a buscar outros projetos para poder desenvolver um projeto. E ali surgiu a oportunidade de um projeto numa área que eu era fascinado. Em 2016, 2017, estava bombando assim, nas mídias acadêmicas, médicas, que era descelularização. Então, aquela questão de eu removo as células de um órgão, eu fico só com a matriz extracelular, uma matriz proteica, um arcabouço, um scaffold. Então, assim, eu era fascinado por isso, porque meio que é contraintuitivo com o que aprendemos no ensino médio, que é células formam tecidos, tecidos formam órgãos. Se você fazer o caminho inverso, ninguém fala da MEC. Cadê a matriz extracelular? Como assim existe um arcabouço para células? Se eu juntar células, eu vou formar um tecido, e se eu juntar, vou formar órgãos? Não, preciso ali de toda uma estrutura proteica, e aquilo me fascinava. Lendo alguns artigos sobre aquilo, achamos uma lacuna no conhecimento sobre descelularização de pâncreas, especificamente, qual era o melhor método para essa descelularização. E mais que isso, nós conseguimos fazer uma conexão para futuramente construir um pâncreas bioartificial e tratar o diabetes mellitus tipo 1 e suprir as necessidades da época do transplante das ilhotas de Langerhans, que também estavam bombando. Que era, ao invés de nós transplantarmos o órgão total, o Canadá, a Bélgica faziam uma técnica que eles transplantavam apenas as ilhotas para diabéticos do tipo 1. Então, qual era a ideia? Vamos melhorar, aperfeiçoar esse tratamento, esse transplante, que é um transplante caro e não dura muito tempo. Então vamos criar uma comunicação extracelular entre essa ilhota que é transplantada com uma matriz que ela não tinha antes. E vamos desenvolver isso. Foi um projeto que assim, demandou muito trabalho, muita dedicação, mas um projeto que gerou para mim uma oportunidade fantástica. Esse projeto ele foi orientado, né, pela Marluce e orientado pela Meire. E esse projeto eu levei na FEBRACE, na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP. Até aquele momento eu não sabia o que era um congresso, não tinha noção do impacto disso. Isso estava no ensino médio ainda? Estava no ensino médio. E eu fui especificamente para conhecer um instituto chamado Instituto Weizmann de Israel. E eu até então sabia que o Weizmann era um dos convidados dessa feira. Eu não consegui apresentar para eles na FEBRACE. Eu lembro que para mim foi até um pouco... Como se diz, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu falei, eu queria muito apresentar para eles. Tem algum motivo específico? Que eu queria apresentar? O motivo específico é que meu pai também me obrigava a ler a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo citava continuamente o Instituto Weizmann de Israel por ser um dos 10 maiores laboratórios do mundo. Inclusive o Nobel da Mitocôndria já trabalhou lá, uma pesquisadora. E aí eu falava, eu preciso estar perto desses caras, eu preciso conhecer. E aí aquele fascínio por um laboratório tão
poderoso, eu queria saber quem eram os representantes dele. Então eu fui até a Febrace com essa expectativa. E como eu não tinha essa noção de como era a feira, eu meio que pensava, bom, essa é a única oportunidade que vai surgir. Mas aos poucos eu fui entendendo que havia uma premiação dentro da feira. E aí até lembro, assim, né, que eu apresentava meu projeto pensando no Weitzman, e alguém falava, seu projeto é padrão Intel, hein? Em padrão Intel. E daí eu falei, o que será que é padrão Intel, né? O que será que é isso? Ainda não tava entendendo direito, porque eu não vim de uma cultura de feiras científicas. Ainda mais sendo um dos primeiros da minha família a cursar o ensino superior. Isso era um grande limbo para mim. Mas, ao terminar a feira, tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios na feira. Então, na premiação, tive a oportunidade de ser premiado dentre alguns prêmios, como segundo lugar na América Latina, na área da saúde, que era fantástico. Nossa, cara, que legal, olha tudo que está acontecendo. Quem anunciava o prêmio era o casal daquele canal Manual do Mundo. Uhum. Então, falando, assim, o auge, né, da minha vida. Até que veio o maior prêmio da feira, que era você representar a área da saúde na feira acadêmica pré-universitária mais importante do mundo, a International Scientific Engineering Fair, que ocorreria em Los Angeles naquele ano. Então, assim, eu que nunca tinha ido para o exterior, nunca tinha voado de avião, falei, nossa, fui premiado, consegui essa oportunidade através desse projeto em 2017, com 16 anos na época. Que era tal premiação Intel. Lá. Exato, a tal Intel. E daí eu falei, entendi, é esse o padrão Intel. E eu lembro que os avaliadores não falei que era padrão Intel, eu falei, caramba, é isso, então eu vou para Los Angeles. E tinha galera de todas as idades lá. De todas as idades. Inclusive até um outro mais jovem que conseguiu isso. E assim, nossa, oportunidade única. Fui para Los Angeles, conheci 2 Nobel, Robert Horvitz, que descreveu a apoptose, conheceu o meu projeto, apresentei meu projeto para ele. Foi assim, um dos momentos, aquele momento que você fala, nossa, eu tô no caminho certo, mais um landmark, né? Uhum. É isso que eu devo estar fazendo. E lá, coincidentemente, eu vi falar pela primeira vez da Fundação Estudar. Então, poxa, existe um processo seletivo que é considerado pela Forbes o processo seletivo mais concorrido do país. Dá uma olhada, tal, só que eu ainda não havia entrado na faculdade. Daí entra naquele grande desafio. Ainda não passei na faculdade, já estou tendo reconhecimento internacional, academicamente, mas vamos colocar um pé no freio. Talvez eu precise focar para entrar em medicina. É isso que eu quero ser. Acima de tudo, quero ser médico. Então, assim, foi um momento de muito alvoroço, assim, para mim. Mas quando eu retornei para o Brasil, já pensando, cursinho. Aí, querendo ou não, nosso modelo aqui de ensino não leva em consideração tudo não isso, leva, né? Só exatamente, da prova que vai definir se você vai entrar ou não. Até é engraçado, né? Porque lá nos Estados Unidos, haviam 72 países nessa feira, todos representando suas nações através do mundo acadêmico. Então conheci o pessoal da Jordânia. E só um parênteses nessa feira, o foco era engenharia, saúde... Assim, era bem abrangente. Assim. É bastante abrangente, mas bioengenharia, saúde... Mas tinha também, por exemplo... Porque eu não conheço realmente a feira. História, por exemplo. Sim. Tinha um projeto lá de uma escavação, tinha projeto de... E de engenharia, não só de saúde, mas engenharia qualquer coisa. Qualquer mecatrônica. Robôzão. Exato. Tinha uma menina, a Dana. A Dana, ela criou um projeto que basicamente refutava... uma teoria do Hawking, assim. Uhum. Então, tranquilo. Exato. Era uma menina jordaniana incrível que recebeu um reconhecimento na Inglaterra. Hoje faz aeroespacial na Inglaterra. Animal. Então, assim, pessoas realmente altíssimo nível, um lugar inspirador, assim, que te mexe mesmo. Aí o que eu me recordo é que o pessoal fala, você tá fazendo um projeto que isso daqui você consegue entrar em Stanford, em Harvard. Tenta fazer medicina aqui. Só que assim, imagina, pro Gabriel, que vendia brigadeiro na Avenida Paulista, pro Gabriel que estava na maior feira de ciências do mundo, apresentando para representantes da NASA um projeto, meio que ainda não cai a ficha de que eu poderia prestar, então. Até tentei depois para British Columbia, mas terminei as aplicações, não dei continuidade, né? Porque eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu deveria fazer no Brasil medicina. Mas, assim, mexe com você, né? Dá um chacoalhão.
E imagina essa meio que frustração de voltar e ter que focar naquilo, Exatamente, estudar para as exatamente, provas de vestibular. exatamente. Há vários momentos assim que eu vejo que você tem que dar um pé no freio, sabe? Uhum. Para buscar o sonho grande e genuíno, né? Para buscar aquilo que te modificou, né? Uhum. Tem uma frase do Lewis Pasteur que ele diz assim: pouca ciência nos afasta de Deus e muito nos aproxima. Eu gosto muito dessa frase, não só por ser evangélico e acreditar em Deus, mas também pela questão de que Deus é perfeição. E quando você pensa em Theos, o primeiro motor de Aristóteles, você pensa que existe algo que te leva para um único caminho, e eu creio que as pessoas têm vocação, sabe? Eu acredito nisso. Existem pessoas que têm vocação para ser médico, pessoas que têm vocação para ser engenheiro, e eu creio nisso, eu creio que existe um primeiro motor, que eu chamo de Deus, e talvez Lewis Pasteur também acreditava nesse tipo de perfeição, que quanto mais conhecimento você acumula, e quanto mais esse conhecimento é um conhecimento válido, não é livre interpretação sobre as coisas, mais você está num caminho, ainda que seja tortuoso, tem um ponto final, e esse ponto final pode ser a sua vocação, entendeu? Uhum. Então, falar, bom, tá, mas cadê o ponto final? Cadê minha missão? Sabe, o quão intencional eu tô na minha busca, né? Uhum. Então, assim, é lógico, momento de autorreflexão ali, exato, vi colega. E há vários momentos desses na nossa vida, né? Então, quando eu voltei, eu lembro do meu coordenador, o Madison, do Ângulo. Ele é ainda, né, coordenador. Mas só um parênteses nisso, então você voltou e foi pro cursinho. Voltei e passei 100% de bolsa no Ângulo. Legal. E o Ângulo me acolheu muito. Eu costumo dizer, né? Talvez algo parecido com a história da Tabata Amaral, assim, né? Que também é líder da fundação, de que ela teve um acolhimento pelo cursinho com bolsas e tal. Eu também tive esse acolhimento por meio do Ângulo. E não só dessa forma, o coordenador e os professores, professor de matemática, o Rob, esses caras, eles eram muito amigos, assim, em conselhos, sabe? Eu lembro de alguns não, N conselhos do meu coordenador do cursinho, que era, cara, você tem uma bala e um alvo, sabe? Era mais ou menos isso. Cuidado. Muito legal, você acabou de ir para Los Angeles. Inclusive, tem uma cultura lá na ISEF que é a distribuição de broches. O pessoal... Vem lá o pessoal do Oriente Médio com um broche de ouro e eu com meu broche de metal. Daí o pessoal trocava, falava, não, legal, tô levando um pouco da sua cultura pro meu país. E o Ângulo me ajudou com esses broches, eles me deram mais 70 broches. Foi muito legal com isso do Ângulo e distribuir aí pelo mundo broches do Ângulo. Mas ele, apesar de estimular isso, ele sabia da questão da graduação, o quão isso era importante. Então eu segui isso firme. Lógico, né? Tem uma questão... Essa cultura dos broches, você falou que é do quê? Os broches é uma cultura que tem na International Scientific Engineer Fair de distribuição de broches entre os alunos que vão. Então, dos 71 países, a gente tem um dia que é tipo uma festa, um jantar. Aí o pessoal chega, pega um broche meu, eu pegava do Brasil, entendeu? Eu tenho uma caixa com mais de 70 broches de N países. Ao retornar, o coordenador deu várias dicas assim, essenciais para mim, para desenvolver a questão da graduação em si, o quão isso era importante, consegui a bolsa de 100% no Ângulo e passei a me dedicar mais pro cursinho, o que é de certa forma difícil, né? Porque você fala, tava no ápice acadêmico ali da minha idade, agora vamos voltar porque eu preciso entrar na graduação. E como que era esse estudo seu, balanceando esses seus extracurriculares com o ensino médio, assim? Você conseguia levar as duas coisas, acabou priorizando uma a outra? Porque isso é um desafio que às vezes acontece, né? Exato. O meu terceiro ano do ensino médio eu trabalhava no laboratório, fazia cursinho, porque eu já tinha conseguido bolsa. E ajudava seus pais também, né? O trabalhar é pra ajudar, isso aí. E ainda o ensino médio. Então, assim, uma rotina de acordar 4 da manhã e dormir 11 da noite. Muito difícil mesmo. Creio que, nossa, Deus me deu forças pra estar na batalha nisso. Mas... Ou seja, chegou no cursinho meio que tendo que correr atrás de algumas coisas que você deixou ali por causa dessa rotina. Exatamente. Ou então alguma defasagem do ensino público, essas coisas realmente são bem, bem complicadas. Eu lembro que o coordenador falava do cursinho, falava, cara, você tá vendo o cursinho como Discovery Channel. E realmente eu via, porque era a primeira vez que eu ficava vislumbrado. Eu lembro que tinha numa aula do Madison de Doppler, efeito Doppler, cara, eu chorei na aula.
Tava lá no fundão, tipo, fiquei emocionado. Falei, que oportunidade única, sabe? Que coisa maravilhosa, nunca vi isso na minha vida. Entendi por que o universo tem expansão, sabe? Então, eu era muito grato por isso. Mas assim, sendo bem sincero, no ensino médio, cara, eu não recomendo isso, né? Não acho que seja o melhor caminho, mas por necessidade, eu tive o máximo de faltas possíveis. Mas eu consegui uma bolsa a primeira bolsa que eu consegui no Anglo era até por um reconhecimento de ser um dos melhores alunos da turma. Então, o que acontece é que eu tive que priorizar e, na verdade, eu tive a ajuda de um professor, o Mário Sérgio, de matemática, a avaliar a questão das minhas faltas e eu consegui conciliar faltas. Perfeito. Até coisas que às vezes nós fazemos na faculdade, né? Exato. Acontece bastante. Isso. Acontece bastante, que é você conciliar a falta para trabalhar. Também Exatamente. Na Exatamente. Mas aí no cursinho, como é que você recuperou essa defasagem, cara? Teve algum método? Porque uma coisa que as pessoas perguntam para mim muito é isso, né, cara? O que você fez para ter aí, conseguir entrar num processo seletivo tão difícil, ainda mais tendo essa defasagem de talvez bagagem, tanto por conta do ensino público quanto do seu tempo mesmo. São técnicas, né, que nós criamos. Eu tenho uma técnica que na verdade, eu aprendi com alguns professores, que era tampar lacunas. Meio que... Eu costumo dizer que o médico, ele tem uma postura propedêutica antes mesmo da medicina, uma postura de anamnese, de avaliação. Ele tem uma postura de ser médico antes mesmo de entrar na medicina. Isso se dá muito até pela postura frente ao vestibular. Eu não olhava o vestibular e isso são apenas questões. A questão do vestibular era, isso aqui eu sei e isso cai. Então eu vou estudar, vou fazer uma revisão. Isso aqui eu sei e não cai. Eu nunca mais vou olhar na minha vida. Isso aqui eu não sei e não cai. Tá no mesmo grupo do não preciso ficar dedicando tempo a isso. Isso aqui eu não sei e cai. É isso aqui que eu vou estudar todos os dias. E vou ver, e vou rever, e assim. Ou seja, você focava nos seus pontos fracos. Eu chamava isso de blacklist, né? E chamava pelos próprios professores do Anglo. Era um caderno em que, assim, parecia um alvo. Tinha página, tinha o capítulo do livro do cursinho e tinha o número da questão que eu não acertava. E aí, o grande ápice, né? Eu acho que esse é um dos conselhos, assim, de ouro para quem tá prestando vestibular. O grande aumento exponencial do seu rendimento é na revisão. Isso é quase que unânime, né? Todos no cursinho aumentam absurdamente na revisão. Então, o cursinho ele foi feito para ser uma revisão de conteúdo. Infelizmente, às vezes, o nosso ensino médio ele acaba sendo defasado e não é uma revisão, uma visão, né? Uma visão de conteúdo. Mas era para ser toda uma revisão. Então, como revisar feito um sniper? Como revisar feito um atirador de elite? É isso. Não dá pra perder tempo. Tempo, o pessoal brinca, né? Tempo é dinheiro. E realmente é. Tempo E assim, pra quem tá na vida de vestibulando, cara, o tempo é mais valioso até do que um ultra especialista já formado. Por que é mais valioso? Porque as suas atitudes reverberam para os próximos anos. O ultra especialista, às vezes, não tem grandes avanços após o ápice. Agora, o cara que tá aqui, pra chegar aqui, a hora dele vale ouro. Então, como otimizar seu tempo. É basicamente isso. Eu otimizava meu tempo sendo criterioso no que estudar. Sendo criterioso, escolhia uma prova. E hoje em dia é mais fácil ainda do que na minha época e na sua também, porque eu acho que hoje em dia tem até bancos de informação que mostram o que mais cai. Acho que na minha época eu nem lembro se tinha tanto isso, mas hoje em dia me parece que é muito mais fácil de você encontrar essas informações hoje na internet e até usar ferramentas para isso. Para encontrar, com certeza. Na minha época tinha era Anglo Analisa o nome. Era uma apostila que você tinha que abrir, dar uma olhada lá e aí fazer as suas autoavaliações. Tipo, mas isso aqui tá caindo pouco. Mas assim, às vezes, o tão criterioso que eu tô falando é um outro nível. Eu acho que, não sei se hoje tem algum recurso que mostra exatamente, por exemplo, dá um exemplo, não é física... eletromagnetismo. É física, eletromagnetismo, aquela equação, entendeu? Em espiral, sabe? É algo muito criterioso. É mais personalizado. Exato. De forma que dá para eu dizer que cada pessoa tem a sua blacklist, sabe? E assentando e desenvolvendo isso. Então, acho que esse foi um grande recurso que eu tive ao longo do cursinho. Lógico, conciliando com o trabalho e tudo mais, mas me dedicando muito. E aí, em 2019, é quando eu passo na Escola Paulista de Medicina. Você fez um ano de Anglo?
Não. Eu fiz 3 anos. Eu me formei em 2016. Então você realmente viveu isso, né? De ter que aprender tudo, depois revisar. E a gente sabe que é difícil o vestibular. Então, pô, pra quem... Os níveis são diferentes, né? Tem gente ali que... Pô, eu lembro que como eu tive uma formação mais... Como posso dizer assim? No meu ensino médio, pô, eu só focava em estudo, né? Então eu cheguei no cursinho, precisava aprender técnica pra fazer prova, mas o conhecimento já tava ali. Exato. Pra mim foi uma revisão pra... Exato. Pô, quero entrar na USP, entendeu? Sim. Esse era o meu objetivo, revisão pra isso. Exato. Então, esse é o tempo que, por conta dessas desigualdades que a gente tem hoje, acaba reverberando no cursinho também, né? Exatamente. O cursinho acaba tendo que cumprir um papel mais básico para algumas pessoas. Mas, pô, 3 anos, tipo... Pós-ensino médio, 2017, 2018, 2019. E seus pais apoiaram isso, tipo, porque imagino que essa era a questão da família, né? Então, pô, não vai dar para pagar uma faculdade. Exato, e todos os anos foram com bolsa. Realmente o cursinho te abraçou mesmo. Abraçou, mas assim, era alguns anos com prova de bolsa. Uhum. Eu lembro que eu consegui um outro cursinho, por exemplo, para pagar R$150 na época de 2018. Uhum. Eu lembro que isso era 98% de bolsa para um curso de medicina. Falei, cara, voei. Sucesso. Liguei pro meu pai. Meu pai tava trabalhando, claro, né? E nem o culpo por isso, né? Aquele momento corrido, que até hoje, às vezes, eu ligo pra ele. Uhum. Ele fala rapidão e depois, logo em seguida, me liga aí, filho. Desculpa, eu tava com um cliente. Coisa assim, né? Mas esse foi um dos momentos que ele tava com um cliente e eu estava feliz por ter os R$150 pra pagar. Eu lembro que eu liguei pra ele. A primeira coisa que ele me falou: filho, legal que você conseguiu pra pagar R$150, mas como você vai pagar o ônibus? Como que vai ser o transporte? Aí na hora eu já entendi, né? Basicamente eu tinha que voltar lá e falar pro coordenador. Cara, não vai dar. Não vou conseguir. E o problema pra quem tem essa certa dificuldade financeira é que, por exemplo, não liguei pro meu pai logo depois que eu consegui a bolsa. Não, primeiro eu consegui um determinado percentual. Aí achei injusto o percentual porque eu só tinha errado uma questão na prova. Aí fui falar com o coordenador desse determinado cursinho e pedi pra ele. Falei, cara, isso é injusto, errei uma questão, como é que eu consigo só 60%? Aí conversei, daí aquela conversa vai, aquela negociação de bolsas, aí falei, 98%, pós-negociação, então você já tá meio desgastado. Uhum. Daí eu lembro que liguei pra ele, daí ele falou, me falou isso, já me entristeceu um pouco. Lembro até que eu tava numa marmita, já era 3 horas da tarde, eu já tinha rodado todos os cursinhos de São Paulo pedindo bolsa. Estava com uma marmita, falei, bom, vou esquentar minha marmita, vou ver se eu pelo menos consigo esquentar nesse cursinho, né? Tinha uns 8 micro-ondas lá. Levei lá o cara. Não, só pra aluno. Nossa, eu lembro que eu comecei a chorar, só que não na frente do cara, né? Descia a escada, falei, putz, que droga, né, meu? Pô, tá dando tudo errado, que saco. Porque sempre dá um desespero, assim, quando chega a época do cursinho, já tá ali em março, já começaram as aulas, você fala, meu, tô perdendo conteúdo, cara, e agora? E já tinham começado as aulas. Eu falei, putz, e agora, né? Mas aí o ângulo de novo, consegui de novo essa oportunidade, que pra mim foi essencial. E por isso até, em todo lugar que eu vou, agradeço ao ângulo, porque eu acho muito importante isso, né? Nós vestimos a camisa do lugar que nos gerou oportunidade, né? E também carrego comigo essa questão das oportunidades são geradas pra mim, é importante que seja gerado a outros, né? O Ângulo tem um projeto muito legal, que é o Projeto Fera, que atrai alunos, né, de escola pública para fazerem um cursinho para medicina com 100% de bolsa. Bem legal. Projeto bastante interessante. Mas em 3 anos foi aprovado. 2019 aprovado. Fui aprovado na Escola Paulista. Já tinha sido aprovado em outras faculdades antes, federais também, mas eu não tinha condições de ir para outro estado ou para outro lugar que não fosse ou USP ou Unifesp. Uhum. Então eu falei, tem que ficar aqui na cidade de São Paulo. Até né, também tinha aquela questão, mas são os melhores. Uhum. E realmente, assim, hoje, não sei se a questão realmente é o ensino de medicina, mas com certeza as conexões de São Paulo. Oportunidades, né? Com certeza. Bom, você está aqui fazendo os podcasts, você sabe, possivelmente, seus convidados, a esmagadora maioria já está em São Paulo. Sim. Então, é um local onde as oportunidades estão efervescendo. Uhum. E as conexões que você pode gerar aqui de maneira genuína com a credencial daqui são interessantes. Uhum. A credencial de eu sou o Cauê da USP é diferente de outras credenciais. Uhum. E não pela qualidade do ensino do local, mas muito porque o cara se reconhece. Às vezes eu também sou da USP. Eu também sou da escola. Pela dificuldade também acaba gerando esse... Gera uma certa postura de pré-análise que é inerente à conexão. Com certeza. Então, estar aqui no HackMed
isso é uma credencial para uma nova conexão futura. Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Talvez eu vou falar com alguém, cara, eu também fui no podcast do Cauê. É de igual para igual. Então legal, estávamos lá. Então esse é o tipo de conexão que gera em São Paulo, que eu acho muito importante. Dentro agora da Escola Paulista, a trajetória foi... No primeiro ano, fundei uma liga de filosofia em ciências da saúde. Que isso, hein? Uma liga voltada para a questão do cuidado paliativo e interdisciplinar. Importante. Bem alta hoje em dia também essa discussão. Fizemos o primeiro encontro internacional de filosofia e saúde. Algo bastante interessante. A professora Viviane foi fantástica nisso. Filósofa e professora na Unifesp. Então, teve uma pegada ali mais humanidades, né, no primeiro ano. Uma pegada ali meio acadêmica. Acompanhei muito professores da neurocirurgia, o professor Feres, na robótica, também apaixonado por robótica. Você já entrou com essa cabeça de talvez ir para esse caminho da neurocirurgia, que é um negócio que acontece muito. Assim. Entrei por conta o primeiro livro que eu li e que me inspirou a medicina era de um neurocirurgião. Sim. Então eu entrei já, neurocirurgia, cara, neurocirurgião. Mas você não faz medicina, você faz neurocirurgia desde o primeiro ano. E continua nos próximos 18 anos da sua vida. Isso ainda continua ou já mudou aí? Então, ainda tem um apreço enorme pela neurocirurgia. Tem um carinho enorme pela robótica, pela tecnologia. O Manzano lá no Moriato, acompanho muito a questão da robótica e para mim é muito atrativo. Então acho que o que realmente me lembrando lá no primeiro motor, toda essa questão, o que me gera inquietude para a medicina é inovação em medicina, sem dúvida alguma. Legal. Tem áreas em que a inovação é efervescente. Atualmente, a neurocirurgia é uma delas. A neurocirurgia ela está acompanhando a questão de inteligência artificial, acompanhando o desenvolvimento da neurociência que está bombástico agora, Neuralink, tudo ali está esbarrando na neurocirurgia. Até mesmo os robôs, né? Hoje nós temos microscópios robotizados. É diferente do robô como se fosse o Da Vinci, da Intuitive Surgical. É diferente do robô em que eu opero. Mas existe um maquinário em que me auxilia durante a operação. Então, esse tipo de tecnologia para mim é fantástico. É o que mais me atrai. Segundo ano da faculdade, conheci o Instituto Semear. Fui bolsista do Instituto Semear, que me auxiliou para uma questão financeira também, mas uma pegada mais business. Terceiro ano da faculdade, passei na Fundação Estudar. Fundação Estudar, já entrevistou a Malu, então... E o Mário também? E o Mário, e você conhece também a Fundação Estudar. Fundação Estudar sem precedentes, um lugar fantástico, que te inspira, que te move e que te deixa extremamente inquieto. Porque nós temos os antigos líderes, hoje são líderes mundiais, né? Não são só líderes da fundação. Então são pessoas que vanguarda em tecnologia, vanguarda em business health, vanguarda em tudo. Então, a partir do momento que eu entro na fundação, eu estava focado em fazer um MD-PhD, que você sai com duplo diploma, um doutorado e como médico também. Só que você tinha que trancar o curso de 2 a 3 anos. Eu queria fazer na Columbia University, a princípio. Também numa parte de neurocirurgia, neurologia. Tô focado na neuro. Mas, a partir do momento que eu entro na fundação, vem aquela questão do impacto. Impacto social. E aí, parece que minha cabeça assim, ela se dividiu em dois grandes pilares. O Gabriel, ele é um cara que ele quer impacto quantitativo e empreendedor. O que eu quero dizer com isso? Quantitativo, número de pessoas atingidas por meio de uma gestão. Ou qualitativo, que é a qualidade que você opera, a qualidade em que você impacta. Operador. O que é o operador? O cara que faz, o cara que produz produtos e não que gere pessoas. E eu penso que as pessoas no mundo profissional elas acabam sendo divididas nesses dois tipos de trajetória. Quem é o operador? Talvez o cirurgião. Quem é o empreendedor? O cara que gere o hospital. Ou gere o diretor de business, diretor de algum âmbito hospitalar. Passei a pensar sobre isso e percebi que eu estava caminhando para um lado muito one by one. Então, sentado nessa mesa impacta o meu paciente. Mas eu percebi que eu tinha uma trajetória que fazia sentido
por uma questão quantitativa até o momento. Foi quando eu parei e falei, bom, talvez faça sentido eu desenvolver uma startup e não fazer um MD-PhD para esse momento. Foi quando, na Fundação Estudar, através de um colega, o Léo, nós pudemos desenvolver uma plataforma de ensino para medicina, para educação continuada, chamada Medify.net. Criamos essa plataforma. Antes dela houve outras ideias, uma startup chamada OPClip, que era uma startup de filmagem de cirurgias e documentação médica. E a partir daí comecei a me inserir no mundo mais business health. E para mim, assim, realmente me motivou, algo que eu vi que, assim, aquele negócio, eu gosto disso, né? Gosto muito disso. E total, até brinco com o pessoal da fundação, falo, foi culpa de vocês isso daí. Agora eu quero business, né? Brincando com essa questão. Mas sempre aliado com essa questão de trazer a tecnologia para a medicina e tornar essa comunicação como protagonista, como médico. Porque temos muito business health. Muito. As maiores cases da saúde não tem como protagonista médico. Então tem como um CEO fundador, um ADM, marketing. E aí eu me questionava, por que eu não posso ser como um médico o protagonista dessa startup? Da mesma forma que você é. Então, pensando nessa questão, passei a entender, então, em quais passos eu devo trilhar rumo. Esse é outro caminho que foi apresentado. É esse caminho que... Aquela questão. Às vezes as pessoas não vão entender que medicina você está fazendo. Qual é a medicina que o Cauê faz? Deve haver algum questionamento do tipo, não é assistencialista, não é medicina? Então, deixou de ser médico, né? Deixou de ser médico? Exato. Mas espera aí, e se a medicina que eu estou fazendo não foi desenvolvida? E se eu estou criando uma nova medicina? E se é uma nova forma de pensar a medicina? E se isso vai impactar muito mais vidas? Agora, quem é a pessoa para julgar? O cirurgião que remove tumores, não ser ser um cara que causa mais impacto e tem uma qualidade direta no paciente. No paciente, ser melhor do que o cara que desenvolveu uma startup que facilita ressonâncias magnéticas. Mas espera aí, esse cara ele impacta... O que diminui a necessidade de cirurgias. Exatamente, esse cara tem impacto direto, ele tem comunicação direta. Esse cara desenvolve algo que graças a ele o cirurgião pode operar. Ele pode operar mais o cirurgião. Então como que eu vou medir essas balanças? Eu meço da seguinte forma. Quantitativo, empreendedor. Qualitativo, operador. Esses caras são diferentes, mas eles causam impacto. Um está causando em quantidade e o outro está causando em qualidade. Mas eles precisam de ambos. E é necessário que eles sejam bons. E, obviamente, eles podem trocar de posições em algum momento. E é até importante que troque. Não dá para o médico ser quantitativo desde o início. Ele tem que ser qualitativo, tem que ser um bom médico para depois poder empreender. E empreender com qualidade, empreender com ética, empreender com uma postura de verdadeiramente de um médico e não causar bizarrices do business health que existem muitas. A gente já falou várias vezes também sobre a importância de sempre trazer o lado de evidências quando a gente está falando de uma solução em saúde, porque lida com vidas, né? Com certeza, com certeza. Esse lado. Exatamente. E o peso daquilo que você faz na postura de médico é muito maior. Você tem uma responsabilidade. Total. E então, assim, foi esse momento que... Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi exatamente no meio de 2022. 2022. A partir daí você começou a estudar mais nessa parte de business? Exato. E tecnologia. Como eu me insiro, na verdade, na tecnologia e trago isso para a medicina. Aí já comecei a frequentar alguns ambientes, né, que isso enfervescia na Unifesp, pelo Kitamura, Unitamar Abdala, eles têm uma reunião que envolve inteligência artificial na medicina. Conhecendo lá, falei, bom, tô gostando disso, isso parece legal. Eu falei, bom, então tá, como que eu sou um protagonista disso? Preciso aprender, preciso saber o que é machine learning, preciso saber o que é deep learning, preciso saber rede neural, preciso saber as linguagens da inteligência artificial. Para isso eu falei, bom, então aonde eu vou aprender? E aí, agora no início de 2023, a Fundação Estudar possibilitou que eu fosse à Brasil Conference. E lá, eu fui ajudado por algumas pessoas, seja professores meus,
também a Laís, do BTG, que foi uma pessoa que me ajudou com um financiamento para ir. E aí eu prometi para essas pessoas que eu voltaria com alguma oportunidade. Lá em Boston, eu conheci diversas universidades, conheci 4, né? Fui na Tufts, na aula de marketing da Tufts. Lugares que até a princípio não eram tão médicos, né? Para ver se surgiu alguma oportunidade legal voltada. Ou para o business, ou para um tech mesmo. E aí lá surgiram conexões, surgiu, como eu disse, né, essas conexões genuínas. Inclusive, se São Paulo é assim, você estava em Boston, né? Boston é diário que você faz uma conexão. E é global, né? Aqui, exatamente. Talvez seja nacional, a gente traz gente do Brasil todo lá, é o mundo inteiro, exatamente. Né? Esse é o nível diferente. Não, eu tive conexões que surgiram no ônibus lá. Um cara que, tô fazendo TI no MIT. Eu falo, cara, como assim, né? Então, lá é um lugar muito curioso mesmo, muito curioso, academicamente. Parece uma grande cidade universitária. E todo lugar tem alguém que é uma referência, seja no cinema, tem escola de cinema lá fantástica, seja até Todos os campos. Todos os campos, é incrível. E aí, surgiu algumas conexões que foram extremamente importantes para gerar o que hoje é uma aprovação para Research Trainee num laboratório de inteligência artificial. O Eric veio aqui, tô indo para o mesmo laboratório que o Eric. Essa dupla aí, já entrevistei o cara que vai mentorar vocês, o Mário. O Eric Mário. É sua dupla, a gente fechou aqui o trio que vai trabalhar junto em Boston no que vem. Exatamente. Fechei a trilha. Falta você entrevistar o Class, que é o diretor lá. Que legal, cara. E você conheceu o Mário nessa viagem, não? Não, o Mário é líder da fundação. E o Mário foi o meu... Eles chamam de... Como se fosse, assim, amigo conselheiro da fundação, sabe? Quase um padrinho. Assim. Como se fosse isso. Um primeiro padrinho logo que você entra, que é um veterano da fundação. Legal. Cara, assim, foi incrível ter sido o Mário. Na época, ele ainda estava aqui no Brasil, mas ele já havia ido a Harvard. E aí, eu conversando com ele, viramos amigos. O Mário é um cara fantástico. E eu havia conseguido uma oportunidade antes em Harvard que acabou não dando certo. Nessa primeira viagem. Depois, conversando com ele, explicando a situação, falando, não, vamos tentar achar uma outra oportunidade em outro lugar. E foi legal que deu um match absurdo com essa questão de tecnologia, que é desenvolver deep learning voltado para diagnóstico de imagem. Em neurologia, que é uma área que você já tem interesse. Exatamente. Não, é não só uma área que eu já tenho interesse, como uma área que eu também já trabalhei. Exato. Eu desenvolvi com o Ivaldo, que é um professor lá da Escola Paulista de Medicina, uma pesquisa que era achados incidentais em encéfalos de neonatos por ressonância magnética. E sempre observando esses achados, eu falava, cara, preciso submeter isso para uma inteligência artificial. Nas reuniões de inteligência artificial com o Nitamari e o Kitamura, a gente falava, preciso encaixar isso daqui em algo. Eu ficava observando, e agora essa oportunidade de ir a Harvard. Talvez você comece alguma coisa lá que eventualmente você pode trazer para cá e continuar desenvolvendo aqui, quem sabe. Exatamente. Realmente é uma oportunidade que corroborou essa busca incessante por tecnologia e medicina. Surgiu assim e aí, lógico, a partir daí, continuo vindo de uma família humilde, continuo com N dificuldades, né? Dificuldades financeiras, no caso. Não é fácil ir para Harvard financeiramente. É um desafio assim... Talvez um dos maiores financeiros desse momento. E... Acho que o primeiro é conseguir a oportunidade, o segundo, logo em seguida, já é um baque financeiro. Vou te falar que eu ouvi assim, você foi aprovado em Harvard? Nada pode te parar. Nada é difícil. De conseguir a parte financeira, é tão difícil quanto, cara. E aí Deu certo? Então, aí que tá. Estamos em passo de dar certo, né? Primeiro eu consegui um financiamento pela própria Fundação Estudar, um aumento de bolsa, mas mesmo assim ainda não está no 100%. Ainda preciso de um determinado valor, e aí para isso fazendo N reuniões. Só hoje foram 4 reuniões e agora esse podcast, né? Estamos aqui. Então você já sabe aí, se alguém conhecer alguém que está disposto a ajudar. Com certeza. O Gabriel aí, cara, poder entrar em contato, pessoal que já é da área profissional, tem interesse em ajudar
mentes brasileiras querem fazer coisas diferentes no nosso país, aí depois deixa seu contato. Pode deixar, não, com certeza vai ser Inclusive, um já prazer. aproveita e fala como é que o pessoal te encontra se eventualmente quiserem entrar em contato. Pô, Instagram e LinkedIn é Gabriel Ronati. Vou deixar aqui também o arroba. Gabriel Ronati. É meu nome. E não, com certeza é um prazer. Eu creio que muitas oportunidades na minha vida surgiu por meio de um financiamento. Lógico, a gente trabalha e batalha. Também não é aquele negócio, é só usando o dinheiro seu, né? Também é questão de, vou trabalhar para conseguir. E tenho me dedicado para isso. Mas N momentos da minha vida foi porque alguém acreditou em mim. Então, seja a própria Intel, seja a Fundação Estudar, seja o Instituto Semear, seja meus professores que continuamente arrumam um serviço assim para eu poder ajudá-los. E assim, eu sou muito grato a esse tipo de movimento e creio que cabe a nós também gerarmos essa oportunidade quando estivermos na posição deles, né? E falando já de oportunidade, eu queria pedir se você pudesse falar pro pessoal que está acompanhando, eventualmente vem de uma realidade parecida com a sua, tem esse sonho talvez de entrar numa boa faculdade, de ir para fora. O que você deixa aí de dica eventualmente que serviu para você? Eu creio que muitos podem passar por algumas situações, né? Uma delas que eu passei, assim, na primeira oportunidade você já quer gerar a oportunidade para outros. Assim, na primeira oportunidade que você tem muito legal, por exemplo, a minha foi trabalhar no laboratório. Você já fala, não, eu tenho o dever social de devolver isso, né, imediatamente. Eu creio que uma das formas de você gerar a mudança, isso eu trabalho comigo, é tentar ser o melhor naquilo que você faz. Porque nada me moveu mais do que a inspiração. Então, ter alguém que alcançou o que eu alcancei torna as coisas possíveis. Então, seja vendo esse podcast, possivelmente alguém olha e fala, cara, esse menino vendia brigadeiro na Avenida Paulista, agora tá indo para Harvard. Então, é possível para você também. Isso me moveu, e me moveu na Fundação Estudar. Entrar na Fundação Estudar, falei, como que eu sou o único que tô aqui no Brasil? Tá todo mundo em Harvard, Stanford, MIT, por que eu não estou? Se todos esses estão, conhecer o Mário, se o Mário conseguiu, eu consigo trilhar o caminho dele. Então é trilhar o caminho daqueles que venceram, né? E buscar inspirações. Eu acho que isso é fundamental, porque te dá garra, te dá maturidade para ser aquele atirador de elite do vestibular. Você olha com uma postura diferente o vestibular. Não é. Meu pai costuma dizer isso, as coisas são desmistificadas. Então, inclusive tem pilares assim da sociologia de estranhamento e desnaturalização. Quando você vê uma cultura muito diferente, imediatamente, estranhamento. Nossa, cultura diferente, muito diferente da minha, olha como eles comem, olha como eles correm, olha como eles caçam. Daqui a pouco você tá lá há um mês, tá fazendo igual, desnaturalização. Você fala, não, então, na verdade pode ser normal. Então, essa tribo não é totalmente diferente da minha. Isso acontece muito na medicina, muito. Eu tenho a oportunidade de ter ido no laboratório, eu vi os alunos de medicina. É pele igual a minha. Os caras agem igual a mim. Eles brincam também, eles também são seres humanos, eles têm namoradas, eles saem pra correr, eles fazem atlética. Por que eu não vou estar dentro? Então, pega essas inspirações e enxerga que não é o Delta que vai te fazer não entrar na faculdade. Na verdade, o Delta é o que vai possibilitar que você seja uma baita inspiração para alguém. Então, não se apega a esse Delta. Em muitos desses lugares, isso vai ser reconhecido por onde você veio e aonde você chegou. Exatamente. Essa diferença ainda valoriza ainda mais o seu resultado. Nós começamos o podcast de eu falando comigo, trazendo a questão das credenciais. O qual um credencial é importante? Estou na USP, estou na Unifesp, estou em São Paulo. Tem duas credenciais que para mim são fundamentais e devem ser aproveitadas como se fossem as únicas. Como se fossem, assim, ouro. Idade e Delta. Então, assim, uma credencial muito forte, futura, de alguém que tem um Delta absurdo, é a história. É uma credencial de confia em mim. Eu vou fazer render esse seu financiamento. Confia em mim. Eu vim de um lugar em que as oportunidades para mim valem ouro. E eu vou aproveitar essa como se fosse a única. Isso é um Delta muito legal. O outro é a idade. A idade, eu costumo dizer, com a nossa idade, o Cauê também é jovem, com a nossa idade você consegue entrar em qualquer escritório da Faria Lima.
Vai lá, conversa, o pessoal fala, não, esse cara não é um doido. Esse cara ele tá aqui buscando verdadeiramente uma oportunidade. Então, as credenciais da idade, elas também abrem muitas portas. E vale a pena pensar nisso e carregar isso como se fosse uma ferramenta. Muito bom. Cara, antes de encerrar, a última coisa que eu sempre pergunto aqui no podcast é uma indicação. A gente tem uma parte de hacker conectado aqui, um livro, filme, eu talvez até já saiba qual que você vai indicar pro pessoal, né? Mas se você quiser indicar algum material cultural, um desses que você acha que vale a pena o pessoal conhecer, qual seria o principal aí? Poxa, bom, considerando que o grupo aqui é um grupo que tá focado em medicina, eu sem dúvida alguma indicaria As 10 Maiores Descobertas da Medicina e a autobiografia do Ben Carson que eu já trouxe, né? Mas ao invés de só indicar, então vou justificar, já que eu falei deles, né? A autobiografia do Ben Carson é um delta absurdo e é um cara que no final do livro, isso não tem no filme, pra quem viu o filme Sonho Grande. No final, no Sonho Grande não, perdão, é Mãos Talentosas. Sonho Grande é outro livro que inclusive já tá, aí ó, saiu naturalmente. Vai dar spoiler do livro? Não, As Mãos do Jorge Paulo Lemann. Tem outro livro aí que é interessante. Mas, sobre o livro, não é tão spoiler, vou só dizer qual o recurso de dar. Ele te dá ferramentas para o sucesso. Legal. E ele traz para ele por que essas ferramentas são importantes. E eu usei essas ferramentas ao longo da minha trajetória desde os 12 anos. Agora acho que todo mundo vai querer ler esse livro aí, cara. Dá uma olhada. O outro, As 10 Maiores Descobertas da Medicina, é porque eu sou fascinado por genialidade. Sou fascinado por que esse cara ele foi taxado como um gênio. E por que eu não posso ser, por exemplo. Ou então por que o outro não pode ser. Ou então quais recursos eu preciso para desenvolver a genialidade. As 10 Maiores Descobertas da Medicina. Tem 10 gênios da medicina lá. Muito mais que 10, porque cada descoberta tem N cabeças pensantes. E outra que me veio à mente é Onde Nascem os Gênios. Por que Onde Nascem os Gênios? Porque, novamente, a minha maior dica é buscar inspirações. Talvez vocês achem a sua lá. E como esses caras desenvolveram determinada descoberta, ou até mesmo da onde eles vieram. Então aí temos Aonde Nascem os Gênios, a autobiografia do Ben Carson e 10 Descobertas da Medicina. Cara, sensacional. Obrigado, Gabriel, por compartilhar aí todos os ensinamentos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço, foi um prazer ter aqui. Pessoal, não se esqueçam, deixei o contato dele. Se vocês quiserem entrar em contato pelo Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários, quem que vocês gostariam que eu trouxesse aqui também para entrevistar. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Um abraço.